Olá, meus amigos, estamos falando sobre mais uma fatia do Sermão do Monte. Terminamos de falar, alguns tempos atrás, sobre as bem-aventuranças. Agora, dentro do Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Falamos ontem do contexto de Mateus e do contexto de Lucas desta oração. No entanto, agora Jesus começa a ensinar os seus discípulos dizendo: portanto, vós orareis assim. Portanto, por quê? Portanto, por causa do que ele estava dizendo anteriormente. Os fariseus que gostavam de orar na praça, bater no peito, usar aquelas palavras bonitas e repetir. Jesus disse: não façam como eles. Não façam como os fariseus. E Jesus fala isso, no capítulo 6, versículos de 5 até o versículo 8. Não sejam como os fariseus. Quando vocês orarem, vão para o quarto, no segredo, e falem para Deus, e o Deus que vê em segredo te recompensará. Portanto, não sejam como os fariseus, portanto, vós orareis assim. Notem que Jesus não está ensinando uma oração individual. Ele está ensinando uma oração comunitária. Nós cristãos, tanto católicos, romanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, todos nós oramos esta oração. E sempre oramos em comunidade. Porque não foi uma oração ensinada para o indivíduo. Foi uma oração ensinada para a comunidade, para os discípulos. Por isso que Jesus diz: quando vocês estiverem reunidos, vocês orarão assim. Olha que coisa extraordinária. A oração comunitária tem este poder de envolver uma comunidade como se fosse um só grupo, um só corpo, um só organismo, muito mais do que uma organização. Um grupo que ora é um organismo vivo. São como nervos que se encaixam, formando um só corpo, formando uma só comunidade de fé, de oração. Portanto, vós orareis assim. Então, e Jesus começa dizendo: Pai Nosso. O que Jesus está dizendo é que não existe dentro da comunidade dele, dos discípulos, que o Sermão do Monte é um sermão para os discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Não é meu Pai, porque o contexto aqui é de oração. Não existe sentido mais egocêntrico dos discípulos de Cristo. Sempre quando o discípulo de Cristo ora, diz: Deus, eu não quero nada mais que é só meu. Tudo que é meu, também são dos meus irmãos. Tudo que eu quero, também eu quero para os meus irmãos. Tudo que eu não quero para mim, eu também não quero para os meus irmãos. Pai Nosso. O Pai não é do Cícero, não é seu Pai. Nesse sentido, ele é nosso. É uma oração comunitária, onde cada um está vendo o interesse seu como se fosse o interesse do outro. O desejo seu como o desejo do outro. As necessidades suas como a necessidade do outro. Vós orareis assim: Pai Nosso. Dentro dos discípulos de Cristo não existe mais o egoísmo. Toda oração deve ser compartilhada. Todo desejo deve ser compartilhado. Toda bênção deve ser compartilhada. Todas as minhas necessidades também são necessidades dos meus irmãos, porque eles também são pobres de espírito, porque também eles choram. Então eu devo orar por eles como se orasse por mim, e orar por mim como se orasse por eles. Deve haver esta ligação profunda dentro da oração cristã. Portanto, quando orardes, vós orareis assim: Pai Nosso. Que Deus nos ajude a orar. Não meu Pai, Pai Nosso. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre as decorrências desta oração. Deus abençoe. A gente se vê.